ou lendo com você a Bíblia, tanto faz, o importante é que lemos a Bíblia. Juízes, capítulo 9, Abimeleque. Abimeleque, filho de Jerubal, foi dos irmãos de sua mãe em Siquém. Foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse-lhes, e a todo o clã da família de sua mãe, perguntem a todo cidadão de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubal governando sobre eles ou somente um homem. Lembre-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes lhes mostraram propensos a seguir Abimeleque. Mas disseram, ele é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, os quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, para se tornarem seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus 70 irmãos, filhos de Jerubal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho junto à coluna de Siquém para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerezim e gritou para eles, ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram a ungir um rei. Para si disseram ao oliveira, seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, venha ser nosso rei. E a figueira respondeu, devia renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira, venha ser nosso rei. E a videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar o meu vinho, que me alegro aos deuses e aos homens para ter domínio sobre vós, árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser nosso rei. O espinheiro disse às árvores, se é que realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar a minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês, arriscou a vida para livrar das mãos de Midian, e hoje, porém, vocês se revoltam contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei entre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês? Se vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegrem-se com ele. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois que Jotão fugiu para Beer, onde ficou orando longe de seu irmão Abimeleque, fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubal, o derramamento de sangue deles, fosse vingado. Seu irmão Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passavam por ali. E Abimeleque foi informado disso.
Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus, comendo e bebendo, e amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubal? E não é Zebul, o seu representante? Sirvam os homens a Amor, o pai de Siquém. Para que servir Abimeleque? Ah, se eu tivesse esse povo sobre o meu comando, eu os livraria de Abimeleque e lhes diria: mobilize o seu exército e venha. Quando Jebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado, secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avancem contra a cidade, contra Gaal e sua tropa. Ataquem, façam com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade, quando Abimeleque e seus homens saíram de sua emboscada. Quando Gaal viu a Zebul, veja, vem gente descendo do alto das colinas, fugindo às sombras dos montes como os homens. Mas Gaal tornou a falar: veja, vem gente descendo da parte central do território. De uma companhia está vindo pelo um caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse Zebul: onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute com eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumã, e Zebul expulsou Gaal e seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Ele dividiu os homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam no campo e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois de destruir a cidade, espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram para a fortaleza do templo em El-Berite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e pôs nos ombros. Então deu ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que eu estou fazendo. E todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque, e empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1.000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou e a conquistou. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres. O povo da cidade trancaram-se dentro e subiram um telhado da torre.
Abimeleque foi para a torre e os atacou. Quando se aproximou da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não me digam que uma mulher me matou. Então o jovem atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubão, caiu sobre eles. Juízes, capítulo 10. Depois de Abimeleque, um homem de Isacar chamado Tolá, filho de Pua, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Jair. Depois dele, Jair de Gileade liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos e montavam 30 regimentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, os quais até hoje são chamados povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Jefté. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Serviram aos Balaíns, as imagens de Astarode, os deuses de Arã, os deuses de Sidom e os deuses de Moabe, os deuses dos Amonitas e dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, para lutar contra Judá e contra lutar Benjamim. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá e contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grandes angústias dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos cultos aos Balaíns. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os monitas os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Senhor, pecamos. Faze conosco o que achares melhor. Nós te rogamos. Livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que haviam entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não quis mais suportar o sofrimento de Israel. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciará o ataque contra os amonitas? Será o chefe que vive em Gileade? Amém.